Mais um exemplo aqui, ó, calcule a área da região. Para calcular a área dessa regiãozinha aqui, você vai ver que ela equivale a um pedacinho do círculo completo, certo? Se você completar o círculo aqui, você vai ver que ela equivale a um pedaço do círculo completo, certo? Então, eu vou completar aqui para você imaginar, certo? Fica mais fácil a visualização, certo? E observe que esse pedacinho que a gente quer calcular a área, ele equivale a o círculo completo dividido em 4 pedaços. Ou seja, ele é a região, a área da região dele equivale à área do círculo completo dividida em 4 pedaços. Ou seja, você deve calcular a área do círculo completo e no final dividir por 4, certo? Raciocínio bem simples. Então, a área do círculo completo vai ser π vezes r ao quadrado, como sempre. E aí a área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado, né? 3,14 vezes 9, 3 ao quadrado dá 9. E aí tem 9 vezes 3,14. A gente vai fazer aqui. 9 vezes 3,14. 9 vezes 4 dá 9 mais 9, 18. 18 mais 18, 36. Coloco 6, vai o 3. 9 vezes 1 dá 9. Mais 1, 12. Coloco 2, vai o 1. 9 vezes 3, o 3 vezes 9 dá 27. 27 mais 1, 28. Então, a gente tem aí, contando as casas decimais, né? Ó, 1, 2, casas decimais, 28,26. 28,26 centímetros quadrados, já que a gente está medindo uma área. Será que acabou por aqui? Claro que não, né? Porque aqui a gente calculou a área desse círculo completo, certo? Se a gente quer saber só esse pedacinho aqui, o que a gente vai fazer? Vai dividir essa área, que é do círculo completo, em 4, né? Dividir por 4. Então, se você tem alguma dúvida quanto à realização desse tipo de cálculo de divisão, se você não consegue fazer divisão ou tem dificuldade em fazer divisão, preste atenção nesse cálculo até o final, que eu vou estar dando algumas dicas de como facilitar o cálculo na divisão, certo? Primeira coisa que você tem que fazer aqui para poder efetuar essa divisão é retirar essa vírgula daqui, certo? Para retirar essa vírgula daqui, eu devo correr 2 casas decimais para frente aqui, ó. E essa vírgula, na verdade, vai ficar bem aqui na frente, certo? Isso é o mesmo que multiplicar por 100, certo? Se eu multiplicar por 100, essa vírgula vem daqui, uma casa decimal, 2 casas decimais e vai lá para o final, certo? Se essa vírgula está lá no final, eu já posso retirar ela daqui, ó, porque não tem nenhum número depois da vírgula. Se não tem nenhum número depois da vírgula, eu posso retirar ela daqui, certo? Só que eu não posso só chegar aqui e multiplicar esse número por 100 e pronto, certo? Eu tenho que multiplicar também o divisor por 100, certo? Multiplicando o divisor por 100, ó, 100 vezes 4 ou 4 vezes 100 dá 400. Ou seja, eu acrescento 2 casas decimais também no divisor. Feito isso daqui, pronto. Você eliminou a vírgula. Aí você vai começar o cálculo da divisão propriamente dito, certo? Então, vamos lá. Na verdade, a gente vai dividir, então, 2.826 por 400, certo? A nova divisão que a gente vai fazer é essa daqui, ó.
que equivale a fazer aquela divisão que a gente tinha aqui no início, com a vírgula, certo? Então, se a gente resolver essa divisão, é o mesmo que resolver aquela que estava aqui no início. Vamos lá. Iniciando, então. Eu posso começar dividindo o 2? Não, porque o 2 é menor do que 400. Eu posso começar pelo 28? Não, porque o 28 é menor do que o 400. Posso começar pelo 282? Também não posso, porque o 282 é menor do que o 400. Então, eu tenho que dividir esse número completo por 400? Como assim, Romero? É aqui que está um dos segredos, certo? Uma das dicas. Você vai pensar numa divisão. Se você for pensar numa divisão, aí você congela, dá um branco, não sai nada. Você tem que pensar no inverso. Que é o inverso da divisão? É a multiplicação. Então, você tem que imaginar um número que multiplicado por 400 dê próximo do 2.826. Ou pelo menos dê próximo do 2.800, que é mais fácil, né? Que número eu multiplico aqui para dar próximo do 2.826? Aí eu posso ir testando, por exemplo, ó, posso dar um chute aqui. Se eu chutar aqui o 5, eu testando o 5, como é que eu faço? 5 vezes 400. Aí para facilitar, ó, 5 vezes 4 dá 20. Colocando esses dois zeros aqui fica 2.000, ou seja, 5 vezes 400 dá 2.000. 2.000 ainda está muito longe de 2.800, concorda? O 2.000 está muito longe, então eu vou aumentar. Eu vou testar o 6. 6 vezes 400. 6 vezes 4. Ou 4 vezes 6, que é a mesma coisa. 4 vezes 6 dá 24, não é? 24, coloca os dois zeros, dá 2.400. 2.400 já está bem mais próximo do 2.800, certo? Só que ainda está um pouquinho distante, dá para aumentar mais um ainda aqui, ó. Eu posso testar o 7. 7 vezes 400, ou mais fácil, 7 vezes 4, 4 vezes 7, que é a mesma coisa. 4 vezes 7 dá 28. Coloca os dois zeros. 28 colocando os dois zeros fica 2.800. Ou seja, 2.800, ó, tá encostadinho aqui esse número, ó, 2.826, está próximo, muito próximo. Se eu aumentar para o 8, vai passar. Com certeza vai passar, não é? Ó, vamos fazer o teste. 4 vezes 8 dá 32. Colocando dois zeros dá 3.200. 3.200 passa e muito do 2.826. Então, eu vou colocar o 7, certo? Então, ó, primeira dica. Você pensa no número para sair multiplicando e não dividindo, certo? Então, achei já o número, ó. 7 vezes 400. O que é que eu vou fazer aqui? Multiplicar, né? 7 vezes 400, que a gente viu que dá 2.800. Coloco aqui abaixo do dividendo e faço a continha de menos, certo? Então, essa é a segunda dica. Deixe esse cálculo aqui feito aí, ó, no caderno de vocês. Deixe esse cálculozinho aí feito. Porque tem gente que faz assim: 7 vezes 400 dá 2.800. Para 2.826, aí só coloca o resultado aqui. Não, é melhor você multiplicar. Multiplicou aqui, colocou o resultado embaixo, faz a continha de menos, certo? Porque aí, com o cálculo registrado aqui, fica mais fácil de você revisar o cálculo.
certo? Você está vendo o que você está fazendo, então fica mais fácil. Então é a segunda dica, você multiplica e deixa aqui com sinal de menos. Aí você faz essa conta. 6 menos 0 dá 6. 2 menos 0 dá 2. 8 menos 8 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Sobrou aqui um 26. Será que 26 dá para dividir por 400? Claro que não dá, né? É menor. O 26 é menor que o 400. Então, eu vou colocar um 0 e a vírgula no quociente. 260 continua menor que 400. Então, eu vou colocar outro 0 e outro 0 no quociente. 2.600 dividido por 400. Então, você vai pensar novamente, você vai pensar na divisão aqui? Não, você tem que pensar na multiplicação. Que número eu coloco aqui para multiplicar e dar próximo do 2.600? Simples, né? Porque a gente já fez esses primeiros cálculos ali, ficou mais fácil. Se eu testar o 7, por exemplo, 7 vezes 400, a gente já viu que dá aqui, ó, 2.800. Ou seja, passa do 2.600. Então, vou testar a menos que o 7. Eu vou testar o 6, certo? 6 vezes 400. 6 vezes 4, 4 vezes 6 dá 24, né? 24, coloca os dois zeros, dá 2.400. Então, eu vou colocar aqui 2.400, certo? E a diferença aqui, ó, 2.600 menos 2.400. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 6 menos 4 dá 2, 2 menos 2 dá 0. Então, ficou um 200 aqui para dividir por 400. Não dá para dividir, então eu coloco um 0, certo? 2.000 dividido por 400. Tem gente que, quando chega aqui, faz isso daqui, ó. Vocês viram que eu coloquei um 0. Coloco um 0 aqui e um 0 aqui. Não, cuidado, não coloque o 0 sempre que baixar o 0 aqui. Você só coloca o 0 lá no divisor se você colocar um 0 e não der para dividir e depois colocar outro 0, aí é que você coloca o 0 no divisor, certo? Isso daqui geralmente engana muita gente também, certo? Então, você tava aqui o 200, né? Tava o 200, você coloca o 0, porque o 200 é menor do que o 400. Coloca um 0. Aí coloca o 0 lá? Não, certo? Só se fosse necessário baixar outro 0 aqui, colocar outro 0. Aí você colocaria lá também, certo? Mas não é necessário, porque o 2.000 dá para dividir por 400. Quanto é que dá 2.000 por 400? Ou melhor, que número eu multiplico pelo 400 para dar 2.000? Claro que é o 5, né? Porque 5 vezes 4 dá 20. Colocando os dois zeros aqui, dá 2.000. 5 vezes 400, então, dá 2.000. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Então, você encontrou o resto 0 aqui, ó. O resultado da divisão, então, é esse daqui, certo? Então, aquela área que a gente estava procurando agora há pouquinho é igual a 7,065 e a unidade de medida que estava lá, certo? Então, vou colocar assim, a área daquele setorzinho circular é 7,06
5 centímetros quadrados, porque é a unidade de área, né? A unidade de medida de área, a gente coloca centímetro ao quadrado, certo? Muito bem, espero que tenha entendido. No processo de divisão, para que você alcance mesmo muita habilidade com a divisão, você tem que dividir, certo? Você tem que treinar a divisão. Então, se você tem dificuldade com divisão, vá testando, fazendo um treinamento, pegue 2 números e comece a dividir e use essas regras que eu passei agora para você, certo? Muito bem, espero que tenha entendido e até a próxima videoaula.